Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu tenho o prazer de receber aqui o professor Ciro Bezerra. Professor, como se aprende de forma eficiente? Eu não diria que se aprende de modo eficiente. Eu diria que para você existir, você precisa saber fazer algumas coisas básicas. Todos os conhecimentos estão no fazer. É ali que reside o conhecimento. O ser humano demorou muito tempo a tomar consciência disso. Historicamente, quando ele toma consciência de que os conhecimentos que abrem a possibilidade para ele existir melhor no mundo estão em seus fazeres, ele começa a observar os fazeres, identifica esses saberes e socializa esses saberes. É assim que se vão constituindo as civilizações. Então, não se conhece em função da maior ou menor eficiência. Se conhece para existir melhor no mundo convivendo com os outros, né? Eu diria que o estudo, que é uma atividade humana sensível e não tem nada a ver com prova, é uma atividade como qualquer outra atividade, como a atividade do marceneiro, como a atividade do cozinheiro. Então, existe a atividade de estudar. Então, essa atividade do estudar, assim como outras atividades, tem os seus efeitos específicos na vida de qualquer pessoa que estuda, né? E os efeitos do processo educativo está ligado à formação humana. Eu diria que está formado, em linhas gerais, a 3 aspectos. Está ligado à socialização humana, está ligado ao enriquecimento humano e está ligado ao desenvolvimento das virtudes humanas. Então, o conhecimento, a aprendizagem, não é? Ela, na modernidade, a partir do século XIX, com a consolidação de um sistema de empresas, de organizar a sociedade prioritariamente a partir de uma instituição, que são as empresas, essa compreensão ela foi esquecida, foi colocado algo como antiga, não é? E se institucionalizou um sistema de ensino que deixou de ser baseado nos princípios descobertos na Antiguidade Clássica. E esses princípios da Antiguidade Clássica é que eu recupero, enquanto filosofia, para não só fazer a crítica ao ensino, à crise da escola, mas também como superar e apontar como é que nós podemos construir uma outra sociedade, uma outra forma de existência, uma outra organização social mais justa, mais equânime e mais humana, baseado no estudo como atividade humana sensível. Então, nós criamos uma cultura que colocamos o trabalho como prioritário, não é? Mas o pressuposto para você trabalhar é o saber. Ninguém é contratado por nenhuma empresa se não dominar os conhecimentos que operacionalizam as empresas, que coloquem as empresas para funcionar. Mas nem sempre foi assim, não é? No mundo antigo, a finalidade era o bem comum, ou era o bem viver, ou era a busca do sumo bem, ou da tranquilidade da alma. Então, a finalidade era o homem e não a mercadoria, né? Hoje, a escola forma os seres humanos e transforma os seres humanos em mercadoria. A mercadoria humana, na sociedade moderna, tem um nome, que se chama profissional. Então, as pessoas ingressam na escola, né? Com a finalidade de se transformar em profissional. O que é o profissional? Profissional não é um ser humano. Profissional é uma forma social projetada pelas relações sociais capitalistas, né, que dão funcionalidade e legitimidade a essas relações. Então, na cabeça do homem moderno, não há qualquer outra possibilidade a não ser ele ser um profissional. E profissional é alguém que se insere no mercado de trabalho para comercializar o seu corpo, seu conhecimento, enquanto persistir a jornada de trabalho.
Então, o que é a formação educacional e a formação profissional? É um processo de desumanização do homem. É um processo de alienação de si para se transformar numa coisa que futuramente, quando se tiver a qualificação profissional, deixar de ser uma pessoa para se inserir como sociólogo, médico, engenheiro, advogado. Engenheiro, médico e advogado é uma forma do ser humano se conectar, né, às empresas. Então, toda a sociedade, ela funciona dentro dessa lógica e dentro dessa dinâmica. Então, esse tipo de formação a gente chama de formação profissional. Então, formação para o mercado. Essa formação, portanto, ela esvazia a escola de significado, do significado que ela poderia ter como condição de humanização do ser humano. Então, ao contrário de trabalhar com o método dessa formação que nós chamamos de ensino, né? Nós construímos uma metodologia completamente diferente. O nome da nossa... Primeiro que a formação que nós trabalhamos na universidade e algumas escolas do ensino médio, a gente chama de formação de si. Então, as pessoas formam para elas melhorarem a si mesmas. Elas se formam com o objetivo delas se conhecerem melhor, delas se humanizarem, não é? Então, o estudo é uma atividade humana que desenvolve a sensibilidade humana. Então, essa é a perspectiva que a gente vai defendendo, porque nós partimos do pressuposto que o estudo é um exercício espiritual, como diziam os gregos. Os gregos chamavam a filosofia de exercício espiritual, técnica de si, ou então, de uma maneira, na palavra grega, é asquese. Então, a filosofia era um processo de transformação do ser humano a partir, fundamentado na ética da existência e na estética da existência e na ética, na ética das virtudes, que transformava o ser humano num ser humano melhor, entende? Num ser humano que cultivava a sua vida. Então, o objetivo da formação era o próprio homem, a finalidade era o desenvolvimento do ser humano. Não era uma atividade que depois que o ser humano, que se supõe hoje na modernidade, depois que você acaba o estudo, você se insere no mercado de trabalho. Hoje, no mundo moderno, há uma divisão, uma dicotomia entre escola e trabalho. No mundo grego não existia essa dicotomia. O estudar era o modo de viver. Então você estudava porque era através do estudo que você se descobria a você mesma, a você mesmo. Por isso que Sócrates dizia que a única coisa que eu sei é que eu não sei. Quando Sócrates toma essa consciência, é que ele descobre o estudo. Então, qual é o sentido do não saber? É estudar. Porque é estudar que eu vou encontrar as minhas respostas e que eu mesmo vou me descobrir, vou tomar consciência de quem eu sou. A metodologia e a didática hoje, elas trabalham, de uma certa maneira, formas de melhorar esse aprendizado. E hoje em dia, com a inserção da tecnologia, muito se discute qual a melhor maneira, se deve inserir mais a parte digital, se deve colocar mais mão na massa, tem método de escola montessoriano, tem construtivista, tem uma série de coisas mais na área da pedagogia. Mas há como você colocar de uma certa maneira, se é uma forma prática nessa atividade, nesse exercício espiritual, se deve se apelar mais para os antigos, como as atividades orais, as ágoras, as conversas embaixo da árvore, ou já uma coisa mais de idade média, em que se descobriu o silêncio de se estudar, lendo a parte mais verbal, ou ainda como alguns sugerem, que você precisa de uma parte mais sinestésica, precisa tocar para aprender. Chegamos a um método de estudo? Não há um método ideal, não é? E a didática, não é uma forma de negar a liberdade do ser humano estudar. Ou seja, a didática
é uma invenção para simplificar aquilo que os gregos achavam impossível simplificar, né? Então, a didática acredita num princípio falso, que é possível ensinar a alguém. E como Paulo Freire afirma, né, ninguém ensina ninguém. Nós aprendemos em comunhão, ou seja, nós aprendemos vivendo. Nós aprendemos vivendo, aprendendo. Então, o conhecimento não está no professor. Então, toda a pedagogia moderna, toda a didática da moderna, ela está fundada num profundo equívoco, insuperável, impossível de superar, não é? A crise da escola dentro da perspectiva das didáticas de Comênios, de Piaget, não é? E dos grandes clássicos que elaboraram os seus métodos didáticos. Todos esses métodos didáticos negam a possibilidade de pensar o estudo como modo de vida. Então, volto a afirmar, as pessoas aprendem estudando e ninguém pode fazer isso por ninguém. Ou você estuda ou você não aprende. E quando a gente está assistindo aula, nós não estamos estudando. E quando nós estamos estudando, nós não estamos assistindo aula. Isso é um primeiro equívoco, né? A simplificação do estudo como modo de vida. O estudo é um modo de vida. É muito difícil hoje na modernidade nós pensarmos isso, porque a negação do estudo é a negação da liberdade do ser humano. Hoje, nós entendemos que livres são os sujeitos que têm dinheiro. É mais ou menos isso que as coisas se encaminham, né? E toda a didática é para facilitar a aprendizagem o mais rápido possível e de maneira mais eficiente possível, para mais rapidamente possível o ser humano ganhar dinheiro, ganhar sua vida, né? Isso daí é a negação, né, do sumo bem. Aí é o mundo das mercadorias. Então se forma para o ser humano se inserir num contexto e ser um consumidor. Cidadão é aquele que tem cartão de crédito, aquele que é um bom consumidor. Não é um bom consumidor, não tem nada a ver com um bom ser humano. Um bom consumidor pode ser um traficante, um bom consumidor pode ser um empresário corrupto ou um político corrupto, é um bom consumidor. Tem um monte de cartão de crédito. Qual é o problema que se aloja aí? É que essa forma de enriquecimento ilícita ou através do sistema financeiro que vive em função do trabalho alheio, todo o sistema financeiro ele se funda através do roubo, através da apropriação do trabalho alheio, né? Todas essas formas demandam um tipo de estudo, um tipo de dedicação que seja o mais simplificado possível. Ou seja, num curto intervalo de tempo. Porque no mundo moderno se considera o estudo, primeiro que não se remunera o estudo, não se considera como um trabalho, não é? Ou então, quando se remunera, que é a hora-aula do professor, se remunera pessimamente. Por quê? Porque se considera a atividade do estudo como um custo muito significativo. Ou seja, é uma mercadoria, é uma relação mercantil. Não era assim que os gregos consideravam o estudo. O estudo não é um meio de vida, não é uma forma de você conseguir aprender alguma coisa, se qualificar para se inserir. Os gregos pensavam que o estudo é para se viver a vida inteira, porque afinal de contas, quanto mais você estuda, a única coisa que você descobre é que você sabe menos. Então, quanto mais você estuda, mais você tem que estudar, tá certo? E para você fazer isso, você tem que ser um homem livre. Aí é a questão fundamental, não é? Como a sociedade capitalista transformou todos os homens e mulheres em escravos, ou seja, alguém que vive em função do seu estômago, das suas necessidades para subsistir, porque a gente ganha o salário praticamente que é para subsistir, não é para ser alguém que seja virtuoso, alguém que domine a música, alguém que domine a filosofia, alguém que domine as artes de uma maneira geral, a pintura, a música. Então
esse valor, que é um valor ético, que é algo que está relacionado com as potencialidades da humanidade, fica adormecido. O que se valoriza são os conhecimentos que circulam no mercado de trabalho, não é? Então, agora, eu queria só refletir sobre uma questão fundamental. Os gregos, a vida grega, a vida dos filósofos, dos cidadãos gregos, elas se resumiam ao estudo, à filosofia, à escrita. Mas era possível, né, professor, também? Não. Né? Você tinha quem trabalhasse por você. Né? Ué, mas na nossa sociedade, quando a gente começa a construir a democracia moderna, o projeto de emancipação da modernidade, quando a gente começa a construir as indústrias, a cultura, não é? E começa a se criar, começa a se fazer as grandes descobertas, o que se projeta enquanto possibilidade humana é a gente diminuir o tempo de trabalho e aumentar o tempo para se dedicar àquilo que nos proporciona prazer. Nós estamos vivendo há mais de 5 séculos no capitalismo e 70% da população, as grandes riquezas mundiais são controladas por 15 grandes grupos multinacionais. No estado de Alagoas, 5 famílias é proprietária de 80% das riquezas que é produzido pelos alagoanos. Então, nós vivemos pior do que os gregos. Nós vivemos hoje, em 2018, pior do que os homens e mulheres viviam em 1930. Em 1930, calculado pelo DIEESE, o salário mínimo era R$ 3.800. Mas aí você tem outros fatores, professor. Você tem IDH, tempo de expectativa de vida... Tudo piorou. Tudo piorou. A expectativa de vida não. A expectativa de vida melhorou. Piorou muito. Você hoje tem como controlar a epidemia, mas os custos com o SUS, em comparação àquilo que é lucrado pelos planos de saúde, é uma diferença colossal. Nós pioramos em todos os sentidos sociais e culturais. Nós pioramos hoje, em 2018. Eu estou falando o seguinte, se eu pegar a média de qualidade de vida da população brasileira em 1930, era muito melhor do que 2018. Nós não podemos ter a ilusão, porque a gente tem um celular, que a gente vive melhor. Não, por exemplo, os dados mostram, de uma certa maneira, que o brasileiro só veio a atingir, por exemplo, o alagoano só vai atingir 70 anos de expectativa de vida agora. Na década de 30 você tinha 50, 60. É o seguinte, a vida não pode ser medida pelo tempo, e sim pela qualidade que você vive enquanto você está vivo. Então, eu posso ter 70 anos de vida, mas em termos culturais, em termos de eu ter a possibilidade de potencializar a minha humanidade, ou seja, é muito reduzida em comparação aos anos atrás. Entendeu? Mas o senhor não está tratando de um círculo da capital, urbano? Se nós formos eu estou tratando de humanidade. Se nós formos analisar o cidadão de Pariconha, de 1930, ele teria uma vida de qualidade de vida maior do que essa? Com certeza. Com certeza. Você não tinha saneamento básico, sim, mas veja, era uma raridade. Sim. Educação, analfabetismo, se hoje é alto, naquela época era bem maior. Não, você tinha uma ótima qualidade de vida para um setor urbano. Não, estou falando não. Você vivia muito melhor. Você vivia sem menos grilhagem, você vivia sem menos risco de não ter terras, você vivia bem melhor no sentido de você ter tempo de vida livre para você usufruir a sua existência. É isso que eu estou falando. Né? Então, sempre em termos relativos, se eu comparar em termos relativos a intensidade de você desenvolver as suas potencialidades conforme as condições históricas,
possibilitam, as condições históricas de 1930 possibilitava os seres humanos viver uma qualidade de vida bem melhor do que hoje. Isso sem sombra de dúvida. Eu nasci em 1950 e 1958. Eu me lembro, até os 5 anos, que a minha família, que meu pai era operário, ele era mecânico, nós tínhamos um médico familiar que nos visitava 2 vezes por semana. Mas houve um encarecimento do médico. Eu tô falando o seguinte, também, né? eu tô dizendo que, em termos de qualidade de vida, em termos daquilo que a vida tem como potenciais para o ser humano se desenvolver, hoje essas potencialidades, apesar de telefone celular, de internet, de tudo isso que as tecnologias nos oferecem, apesar de tudo isso, a condição de vida é muito pior do que antes. Certo. É muito pior. Para a gente ficar na problemática específica, né, do programa, que é a questão da educação, tá certo? Até a década de 60, a qualidade do desenvolvimento intelectual do ser humano, da população que estudava, era muito mais significativo do que hoje. Um ser humano que concluísse o ensino médio na década de 70 no Brasil sabia francês, inglês e grego. Ele sabia isso aqui. Eu estudei numa escola que era integrada, ginásio e ensino médio, que quando eu cheguei à 7ª série, né, que hoje corresponde à 2ª etapa do ensino fundamental, os meus colegas que estudavam no ensino médio, que pegavam ônibus comigo, né, e que iam fazer o vestibular, eles estudavam e sabiam francês, inglês e grego. Eu estou falando da década de 70. Na década de 70, em função do regime militar, isso foi desmontado. E aí se introduziu a ideologia da profissionalização, a 5692/71. E de lá para cá só tem piorado, a escola só tem piorado. Hoje, muitas pessoas que concluem as faculdades, sobretudo as faculdades particulares, se você pedir para ela escrever de próprio punho um texto, sendo esse texto da sua própria autoria, ela tem uma dificuldade enorme. O que não acontecia com os estudantes que se formavam no ensino médio. Concluiu o ensino médio, as pessoas tinham uma capacidade muito mais profunda em relação à sua formação. Eu estou com o professor Ciro Bezerra, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, a gente volta já. Voltamos com o professor Ciro Bezerra, estamos aqui no Ponto de Vista. Professor, e qual é o novo modo que pode ser discutido de estudo? Não, o que eu tenho desenvolvido na universidade, em algumas escolas do ensino médio, é encorajar os estudantes a
assumirem um compromisso e a responsabilidade com a sua formação. É desenvolver uma consciência que o estudar está na atividade de estudar, conforme a perspectiva de Vygotsky. Ou seja, o conhecimento não está no professor, nem está no aluno e nem está no livro. O conhecimento está justamente na atividade, no exercício de se estudar. A questão fundamental, como eu havia conversado no bloco antigo, é que as pessoas, em função de um tipo de entendimento de que o ensino, a escola, está relacionado a toda uma problemática que é fazer prova, decorar determinadas informações, para rapidamente se livrar dessa atividade que é o estudo, porque o estudo, no fundo, ele é bastante desvalorizado, ele não tem valor, né? Estudo é algo que a gente tem que fazer rapidamente para a gente se livrar dele. Normalmente é assim que as pessoas, de uma maneira geral, consideram o estudo. Então, se você considera o estudo nesta perspectiva, e eu diria que todos os currículos, de todas as reformas que houve na educação brasileira, era esse o princípio que estava subjacente às reformas e às políticas educacionais, então você vai ter, de uma maneira quase que irremediável, né, o esgotamento da escola e o esgotamento da aprendizagem. Não é assim que se aprende. Então, para se corrigir isso, eu penso que uma forma fundamental é de resgatar, não é, a compreensão que os estoicos, que Epicuro, que Sócrates e Platão tinham da formação. Não é? Então, a formação humana, ela exige necessariamente que os seres humanos estudem com regularidade, seja na escola ou seja fora da escola. O estudo, a formação humana não está relacionada diretamente à escola. Ou na nossa sociedade, porque é uma imposição das empresas. As empresas, para contratar alguém, exigem certificado. Porque se também não fosse assim, metade ou mais da metade da população nem ia para a escola. Então a escola passou a ser vista uma configuração de mediação, como se fosse um meio para eu adquirir diploma e ingressar no mercado de trabalho. É essa lógica e essa compreensão que, na minha maneira de ver, está equivocada. Então, para poder superar esse tipo de escolarização que não contribui para a formação humana, que é uma formação sempre aligerada, não é? e que impede a sociabilidade do ser humano, eu penso que uma sequência pedagógica que contribua para as pessoas se envolverem com a atividade do estudo como um modo de vida, um modo de existir para estudar, de fazer o estudo a prioridade absoluta da sua existência, não é através de um método. Não é? De um método sistemático que seja utilizado regularmente e que seja através da escrita. Então, um método que desenvolva o hábitos, na perspectiva de Bourdieu, o hábitos de estudar, que não tem nada a ver com hábito, né? O hábitos em Bourdieu tem a ver com disposições das potencialidades humanas. Então, na medida que o ser humano desenvolva o hábitos de estudar, na medida que o estudo passa a ser algo tão relevante que ele priorize o estudo, ao contrário de priorizar o programa do Faustão ou do Luciano Huck, na medida que ele tenha a condição de priorizar a atividade do estudo em comparação aos programas de televisão e a vida dele ser programada pelo programa de televisão, e ele consegue, então, um caminho, uma possibilidade de constituir uma subjetividade, não é? Construir um governo da sua vida em que ele próprio decide o que é melhor para a sua existência. Então, há de se desenvolver, então, um método sistemático, diferente das formas arbitrárias que se estudam,
né? As pessoas normalmente estudam de uma maneira assistemática e de uma maneira arbitrária. Normalmente as pessoas estudam nas vésperas da prova, porque sabem que nas vésperas da prova, se ela ficar lendo o tempo todo, ela vai conseguir memorizar alguma coisa e vai conseguir média para passar. Mas 2 dias depois ela esqueceu tudo aquilo. E esquecendo todo esse conhecimento, ela não consegue construir memória. Se não consegue construir memória, ela não tem como falar, não é, de uma maneira profunda sobre nada. Ela só fala sobre tudo superficialmente, mas sem profundidade necessária. Ela não consegue desenvolver a criatividade no estudo. Porque qual é a importância do estudo para a vida humana? Porque o estudo desenvolve a criatividade. Desenvolve criatividade significativa. Significativa no sentido de contribuir para a existência do ser humano, para contribuir para o ser humano existir melhor no mundo com os outros. Então, o estudo é importante por causa disso. O estudo não é importante para inserir as pessoas no mercado de trabalho, mas a educação que se reserva a uma quantidade enorme da população de todos os países, sobretudo aqueles que vão substituir os trabalhadores assalariados de hoje. Para essas pessoas, o único tipo de escola que existe é a escola que qualifica para o trabalho. A formação que a gente chama de propedêutica, a formação humana, a formação geral, a formação em que os seres humanos podem se entregar ao estudo porque ele é livre, só estuda quem é livre. Quem não é livre não estuda. Aquelas pessoas que dependem do salário, que vive no mundo da preocupação, num mundo que fica preocupado o tempo todo, o que vai pagar, por que vai pagar o aluguel, essas pessoas não têm condição nenhuma de estudar. Não é desse tipo de estudo que eu estou falando. Eu estou falando num estudo que emancipa o ser humano da sua condição existencial. Ou seja, é uma atividade que transforma o ser humano porque ele passa a se apropriar de uma linguagem. Por exemplo, a biologia tem uma linguagem da natureza, a física tem uma linguagem da matéria, a história, a sociologia, a antropologia, a filosofia, ela tem uma linguagem do ser humano. Então, os livros são linguagens que representam esses mundos. Então, para eu operar nesses mundos, eu preciso dessa linguagem. Eu só consigo me apropriar dessa linguagem se eu estudar, se eu me apropriar das categorias, dos conceitos, das ideias, do vocabulário. E eu não me aproprio, dessa linguagem com poucas horas de estudo. É um pressuposto, um tempo significativo, de dedicação ao estudo para que eu me aproprie dessa linguagem. Então, se eu não tenho esse tempo livre para eu me apropriar dessa linguagem, a minha condição de vida, a minha condição de ser humano, ela fica comprometida. Ou seja, eu não domino a linguagem suficiente para eu poder ser criativo, para eu poder mudar a sociedade. Mudar a sociedade no sentido de transformar a matéria, transformar a natureza e transformar a humanidade numa organização que possibilite o bem viver. O que me parece significativo é que a escola ela foi afastada dessa ideia de que ela está relacionada com a vida, com o bem viver. Ninguém estuda hoje para viver melhor do que viveu ontem, para poder alcançar patamares de compreensão do mundo e das pessoas melhor do que antes. Não é isso que se vislumbra com a formação profissional. O que se vislumbra é as pessoas rapidamente se inserirem no mercado de trabalho. E isso gera uma cultura. E essa cultura, que é a cultura escolar, é uma cultura que se volta à própria escola. Ou seja, essa cultura, ela, primeiro, retira a autoridade do professor. Porque na medida que o professor não sabe estudar, não sabe escrever, e eu vou te dizer de uma forma sem a menor possibilidade de eu me equivocar.
eu diria para você o seguinte, 80% dos professores têm dificuldade em escrever. Aí eu pergunto, se os professores têm dificuldade em escrever porque não sabem estudar, como é que eles vão construir, não é? Junto com os estudantes, a capacidade de desenvolver a inteligência dos estudantes, se nem a inteligência dos professores, eles próprios não têm condições e qualificações para desenvolver, porque eles não dominam o estudo. Professor Ciro Bezerra, muito obrigado. Foi uma breve introdução, a gente vai voltar a falar sobre o assunto. Quero agradecer bastante. O programa Ponto de Vista vai para o intervalo, volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Aqui comigo o Crismédio Vieira Neto. Muito obrigado por voltar aqui conversar sobre o direito da pessoa idosa. Esses direitos têm sido preservados, Crismédio? Olá, Wendel. Eu vejo como positivo o ano 2018 nas conquistas dos direitos assegurados às pessoas idosas. Né? É um ano em que se comemora 15 anos do Estatuto do Idoso. Houve uma grande mobilização a nível nacional que repercutiu muito bem nos estados e municípios e deu para chamar a atenção da sociedade e do poder público sobre a valorização dos direitos fundamentais da população idosa. Quais são esses direitos? Os direitos básicos, a saúde, a vida digna, a educação, os direitos previdenciários, que a gente sabe que está passando por uma fase aí muito preocupante nessa reforma da Previdência, e principalmente a proteção social junto da família. Envelhecer hoje é o maior fenômeno da humanidade, as pessoas estão vivendo muito, né? No Brasil, por exemplo, os octogenários estão cada vez mais crescendo. E garantir uma velhice com dignidade, esse é o maior desafio, mas que não é impossível. Se todo mundo der as mãos, se o processo for educativo e em rede de atenção social e de saúde à pessoa idosa, é possível um envelhecimento com qualidade. Muito do que tem se falado é a preservação de uma mudança da reforma da Previdência, e a discussão sempre fica sobre quem é o idoso de hoje. No Brasil hoje a pessoa idosa é aquela que tem 60 anos ou mais, né? Com relação à reforma da Previdência, os conselhos já se posicionaram, né, colocando com coerência o que seria melhor para que essas pessoas que estão chegando a essa idade vivam com dignidade, né? Tenham uma velhice saudável e também feliz porque deram tudo que tinham, doaram a sua vida para chegar a curtir a velhice como desejam, né? 60 anos, se você for analisar a proposta que tem circulado, você vai ser idoso no mercado de trabalho e a aposentadoria virá com 65, dependendo de como foi sua vida laboral, 70, quiçá mais. Perfeitamente. Essa é a linha de raciocínio, né? Mas isso daí não traz algum tipo de fragilidade, algum tipo de vulnerabilidade para esse idoso do futuro? Como você falou, o Brasil é um país continental, então envelhecer no Nordeste é de uma forma, envelhecer no Sul e no Sudeste é de outra. Então quem teve acesso à educação,
né, está chegando aos seus 90 anos em plena atividade, né, dirigindo, contribuindo de alguma forma, dirigindo até seus negócios e ajudando até no sustento da família. Já no Nordeste, quem não teve acesso à educação, quem viveu uma vida sofrida, com 60 anos, ele já está com a característica de 80 ou 90. Então, para o nosso país que está em desenvolvimento, é realmente muito preocupante. Diferente dos países de primeiro mundo, que chega a considerar uma pessoa idosa com 70 anos, como a França, né? A Itália 65. Então, estamos em desenvolvimento. Por isso que tem que ter muita coerência nessas alterações nas legislações, para que não afete, que não seja um impacto negativo. Eu percebo sempre que há uma preocupação grande sobre a proteção social desse idoso. Por quê? Porque a grande parte ainda, principalmente do Nordeste brasileiro, é pobre. São desprovidos, ou vivem ou vivenciaram algum tipo de violência. Então, a maioria vive do salário mínimo, é muito pouco. Grande parte colabora no sustento dos filhos e até netos. Outros são explorados, né? Há um abuso financeiro muito grande na vida dessas pessoas. Aí entra a proteção social, né? Onde a gente precisa orientar e assegurar essa dignidade a essa pessoa, né? E um fator muito preocupante é que 92% da agressão, da violação dos direitos acontece com pessoas muito próximas. Então a notificação é algo que não acontece. Aí vem a subnotificação, né? A gente precisa se aproximar através dos serviços que existem, como os CRAs, o CREAS, o Disque 100, serviços públicos que a população tem acesso, mantendo a sua identidade em absoluto sigilo, mas é preciso falar para a gente ter um mapeamento de como vive a pessoa idosa hoje nas diversas regiões do país. Qual o papel do Estado? O papel do Estado é garantir a velhice com dignidade, né? Desde lá da Constituição, que já diz que a gente precisa ter esse compromisso. Não só o Estado, mas a sociedade e a família. Primeiro a família, depois o Estado. E fiscalizar, né? E acompanhar e punir tanto as instituições quanto as pessoas que estão violando os direitos assegurados à pessoa idosa. Qual tipo de atividade tem se mostrado sucesso e qual tem se mostrado sem tanto sucesso do poder público, seja municipal, seja estadual ou federal, com o idoso? O que a gente tem visto antigamente, se a gente olhasse antigamente, o idoso era aquele que colocava a sua cadeira na porta de casa e aí se reunia com amigos, eles sempre estavam conversando na porta de casa. Hoje as casas deixaram de ter aquela sacada, começou a ter os muros diante da violência, diante de uma série de coisas, e o idoso passou a não ter mais a possibilidade de estar ali na frente de casa ou na praça. O Estado, diante dessa mudança de cenário, deve prover ações nesse sentido? A gente já vê hoje que praça já tem algum tipo de musculação, atividade física. Como o Estado pode ajudar nesse momento? Exatamente, valorizando através das suas ações e do seu compromisso a valorização da pessoa idosa. No Brasil foi promulgado em março desse ano, 2018, como o Ano Nacional de Valorização dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em alusão aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E uma ação concreta do governo federal foi o programa Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. É um programa que está sendo coordenado pelo MDS e que os estados e municípios podem aderir. Aderindo, Wendel, é preciso se adequar, né? Você falou em praças, é preciso espaços, é preciso acessibilidade, é preciso participação social. Mas a gente só participa se tiver espaço, né? Então, esse espaço, as pessoas idosas, através dos conselhos de direitos, através dos espaços públicos mais comuns que a pessoa frequenta, né? É tanto que
está sendo alterado agora o termo idoso para pessoa idosa, já dando visibilidade à pessoa. Outra coisa, o símbolo da pessoa idosa encurvada, que a gente cresceu, eu, você vendo, que representa o velhinho, está mudando. Agora é o 60+, ou seja, uma pessoa ereta, uma pessoa para cima, uma pessoa que é capaz de produzir e continuar colaborando com a sociedade. Então, essa acessibilidade, essa adequação dos espaços, através do projeto Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, é fundamental, porque está motivando a adesão dos municípios, tem sido muito grande. E outro fator importante é o apoio que o gestor dá ao Conselho Municipal e Estadual da Pessoa Idosa. Porque tendo o Conselho, ele como órgão fiscalizador e deliberativo, ele está atento a toda a política voltada para a pessoa idosa naquele estado ou município. Isso é um ganho muito grande, né? Ou seja, nós contamos com um colegiado que é específico para tratar e acompanhar um plano para o envelhecimento. Você falou do tripé, que é família, sociedade e Estado. Qual o principal papel da família? A família, o cuidado. O ponto de apoio principal para a pessoa se sentir amparada e protegida é em casa, né? É tanto que a qualquer pessoa que você fizer uma pergunta, onde você gostaria de terminar os dias de vida? Em casa, junto da família, independente da relação, mas é em casa, né? Muitos vão para os abrigos, as ELPIs hoje chamada, mas a gente sabe que não são felizes, estão ali por algum motivo, ou abandono, ou porque a família não teve como cuidar, enfim. Mas a família tem essa responsabilidade principal antes do Estado e antes da sociedade. Se eu apoio a pessoa idosa que convive comigo, isso vai refletir na sociedade e, consequentemente, no Estado, né? É preciso que a pessoa se sinta amparada em casa. Que tipo de amparo pode ser dado? Dá a ela a dignidade que ela merece, né? Você tem o seu pai e a sua mãe, por exemplo, que moram com você. Então você tem a sua vida social com a sua família. Eles podem em algum momento participar, apesar da velhice, né? Tem o Natal, tem o Ano Novo, tem a Páscoa, tem o credo que você professa na comunidade, ou que você não professa, mas eles professam, é preciso respeitar. A aposentadoria deles, deixar que eles tenham autonomia de dizer como querem que seja gasto, exceto quando há um tipo de demência, onde a pessoa não tem condições. Mas ela, estando ciente e desejando aplicar onde ela quer, respeitar é proteger também, né? Quando se parte para a sociedade, fora do Estado, qual o papel dessa sociedade? A sociedade precisa, no atendimento prioritário. Nós estamos numa campanha nacional em que detectamos que o atendimento tem sido péssimo à população idosa, como também a outros segmentos, pessoa com deficiência, gestante. Tanto na parte pública como na privada. Socialmente o idoso é colocado de lado. Às vezes até na igreja. Você vê várias pessoas idosas na igreja em pé. Você vê várias pessoas idosas correm o risco de ter uma incontinência urinária, por exemplo. Então, como é que estão esses espaços religiosos? Um exemplo, adaptados, né? Tem banheiro, tem um atendimento confortável, tem pessoas ali que respeitem os mais velhos. Tem os estacionamentos, como é que estão sendo respeitados os estacionamentos, né? E por aí vai. Tudo que diz respeito à sociedade nesse sentido amplo de estabelecimento, a gente precisa estar atento, né? É uma realidade que o Brasil hoje é um país já envelhecido, significa dizer que a clientela será maior idosa, então é preciso que os empresários estejam aí atentos. Abra o olho para isso. Abra o olho para isso e dá a eles um atendimento não só prioritário, mas digno, como qualquer outro cliente de qualquer idade. Quando se fala do Estado, a gente falou já um pouco sobre isso, mas você acha que o Estado tem que ter um papel de tutelar, de obrigar a sociedade a ter respeito? Porque a gente vê flagrantes diários de desrespeito ao idoso, né? Você vê motorista de ônibus não parando, você vê atendente de posto de saúde, atendente de empresa privada não dando valor, desrespeitando de certa maneira. Você acha que o papel do Estado é tutelar isso, é exigir que isso daí, que o respeito seja dado?
Wendel, eu penso o seguinte, é fortalecer a política. Por exemplo, nós temos hoje políticas bem recentes e bem fortes. Política da mulher. Veja a Lei Maria da Penha. Que proteção ela vem dando e bons resultados à mulher. A política da criança e do adolescente. Quanto avançou, né? Quanta coisa diminuiu. A política LGBT está fortalecida. Por quê? Porque o segmento se une e o governo apoia através de campanhas. A pessoa idosa também precisa ganhar essa visibilidade, entendeu? O que a gente não vê, o coração não sente. Então é preciso dar visibilidade, expressar o respeito, expressar as leis que asseguram a pessoa idosa a velhice digna e também os crimes e as punições, né? O Estatuto do Idoso está farto de artigos que dão direitos, mas também deixam ali claro quais as punições para os tipos de violação, né? Então é preciso visibilidade, eu penso assim. Nós já tivemos em momentos piores, onde a pessoa não tinha essa visibilidade, mas com os conselhos, com essa participação nas conferências, com o protagonismo e empoderamento da pessoa idosa nos espaços de controle social, a visibilidade já aumentou. Agora, o apoio governamental é fundamental para enriquecer essa luta. Qual o papel do Estatuto do Idoso nessa luta? O Estatuto do Idoso, ele assegura os direitos que a Constituição já traz e a Política Nacional do Idoso de 94. Então, em 2003, foi instituído o Estatuto do Idoso. Ele assegura os direitos da população idosa. Ele é respeitado, esse estatuto? Não, ele não é respeitado. Ele precisa ganhar mais visibilidade. Apenas com 15 anos, poucas pessoas têm acesso ou sabem que existe uma lei específica para a proteção à pessoa idosa. Como fazê-lo? Através de campanhas, através do corpo a corpo. Ou seja, o meu setor, na Secretaria de Assistência Social, eu tenho o papel e o dever de dar visibilidade aos direitos da pessoa idosa, as associações de bairro, as igrejas, a família conhecer, os estabelecimentos conhecer, né? Por exemplo, a retenção do cartão é um crime, mas é muito comum, né? A agiotagem é um crime, mas é muito comum. Então as pessoas Mas existem inclusive agiotagens institucionais, né? Institucionais, existem agiotagens institucionais e você vê bancos privados, bancos públicos, financeiras, se utilizando de uma fragilidade de um sem idoso, critério nenhum, colocando não só valores altos, não pedindo comprovação de renda, como também colocando prestações de 90 a 96. Exatamente. Então, aí é institucional e é preciso que se notifique, né? Porque até o empréstimo, ele feito sem autorização da pessoa idosa, é possível que ele seja desfeito. É possível, sim, que através de uma ação judicial seja bloqueado aquele empréstimo. Né? Porque você vê situações na sociedade como, tipo, o idoso, ele é, de uma certa maneira, às vezes pela posição que ele está na família, uma pessoa mais vulnerável a ter que tomar empréstimo, não necessariamente para eles, mas às vezes, como você falou, para o filho, para o neto. E você tem isso de uma certa maneira, o idoso, como tem aposentadoria, o tal do crédito consignado. Exatamente. E olha... E propaganda direcionada para ele. Sim, sim. Né? E o problema vai mais além. Se as pessoas tivessem o seu cartão em mãos e sobre a guarda delas, era uma coisa. Mas é diferente a realidade. Né? Aquele meu neto, de tomada mesmo. É de tomada. Então, se a minha netinha todo mês vai lá ter o meu salário, a minha netinha fica com o cartão permanentemente. Né? E por eu ter carinho e afeto para a minha netinha, ou meu filhinho, ou a minha filhinha, ou a minha vizinha, aí eu não quero quebrar esse laço. Então, eu aguento. Muitos inclusive, chegam a deixar o idoso com necessidade de ficar com dinheiro. Sim, eu conheci há pouco uma pessoa de 83 anos que ela me abordou preocupada porque estava diminuindo o salário dela e ela não sabia o que era, né? E aí eu encaminhei para o CRAS, os técnicos tiveram acesso à realidade, que era um empréstimo,
né? Então a pessoa não sabe ler, por isso que eu falei no início, né, a pobreza. Quando você não tem acesso à educação, você às vezes não ousa nem enfrentar um caixa eletrônico, você prefere a ajuda de alguém. E aí é nessa ajuda que as pessoas se utilizam disso e acabam violando, maltratando e abusando financeiramente dessas pessoas. Isso é caso de polícia, né, É Crismar? caso de polícia. O artigo 102 e 104 do Estatuto, ele diz que reter o cartão da pessoa idosa, fazer empréstimo, ou assinar procuração, ou forçar a pessoa a assinar procuração, dá até 4 anos de cadeia. O que é possível sonhar, desejar de avanço nas políticas para a pessoa idosa nos próximos anos, pensar já em 2019? Particularmente para o nosso estado, eu venho pedindo, e é um sonho, nós precisamos de uma delegacia especializada no atendimento à pessoa idosa. Né? É grande o número, mas as pessoas quando falam em polícia, é diferente o impacto. Entendeu, Wendel? Nós temos o Disque 100, é muito distante. Nós precisamos de um serviço próximo, uma delegacia especializada, com profissionais que atendam e entendam as diversas situações que vive a pessoa idosa alagoana. Eu acho que era um marco para muitos anos uma delegacia. Nós temos estados aí bem menores, onde já existe e tem dado um resultado extraordinário. Pensar não só na estrutura, pensar na capacitação desses policiais. Policiais, com um psicólogo, com assistente social, com alguém que compreenda e dialogue, porque muitas situações são traumáticas e aí já não tem policial capacitado, habilitado para tratar esse tipo de trauma. Então seria um núcleo, a palavra seria essa, multidisciplinar, né, coordenado por um delegado para essa demanda que vem crescendo. E eu tenho certeza que vai inibir muito os vários tipos de crimes contra a pessoa idosa. Qual o resultado disso em outros estados? Tem já inibido? Tem diminuído a violação, tem diminuído, né? Por quê? Porque tendo um serviço desse, tem mídia, tem visibilidade do serviço, aí as pessoas pensam 2 vezes antes de fazer, né? Por exemplo, hoje a Lei Maria da Penha é um exemplo. Se você fizer uma denúncia, aquilo é levado a sério e vai até se apurar, né? Assim deve ser com o Estatuto do Idoso também. Se eu sei que tem alguém maltratando, se eu estou percebendo que o meu vizinho está estranho, está cabisbaixo, está gritando na hora do banho ou à noite, no mínimo eu preciso me preocupar. Você falou também da saúde, da educação e da proteção. A saúde hoje você vê um grande problema também, que é a depressão e até o risco de suicídio, né, nesse período. A depressão vem aumentando muito. Né? Nós também não temos assim um serviço especializado na atenção à saúde da pessoa idosa. Nós não temos um hospital referencial, né, com geriatras, com gerontólogos e com outros especialistas na área do envelhecimento para atender essa pessoa. Você falou aí, a doença do século tem sido a depressão. Então, como é que está o serviço público no atendimento a todas as pessoas, mas em especial a pessoa idosa? Porque a criança e a pessoa idosa são 2 extremos que requer um tratamento mais cuidadoso. Eu não diria diferenciado, mas mais cuidadoso, atencioso. Natural, são momentos mais frágeis da vida humana. Mais frágeis da vida humana, exatamente. E existe a Política Nacional da Pessoa Idosa, como a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e da Criança, que garante esses serviços. Mas na prática a gente sabe que é um desafio muito grande. Mas só existir a lei já é um motivo para a gente dar um passo adiante e correr atrás. Pois bem, Crismédio Vieira Neto, coordenador do Direito das Pessoas Idosas da SEMAS. Muito obrigado, a gente sempre fica à disposição. Deixar você à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço demais esse espaço, é uma forma de dar vez e voz à pessoa idosa, de dar visibilidade à questão do envelhecimento, né? E todas as vezes eu me sinto em casa. Espero voltar mais vezes para que a pessoa idosa ganhe ainda mais espaço no nosso estado. Muito obrigado. Obrigado, Crismédio. A gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.